Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 37 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a alma humana. O que é a alma? Ela é realmente uma parte imaterial nossa? E essa parte imaterial é eterna? Ela continua viva depois da morte do corpo? O que acontece com o ser humano após a sua morte? São essas as perguntas que nós vamos tentar responder nesse episódio. Antes de mais nada, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar o nosso trabalho. Você também pode ajudar esse podcast financeiramente fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Quando falamos na palavra alma, geralmente o que as pessoas pensam é em uma parte imaterial que todo homem teria, que seria o seu eu, a sua consciência. E a crença popular da maior parte das religiões, inclusive a maior parte dos cristãos, é de que essa alma, esse eu, essa consciência, essa parte imaterial, continua viva após a morte do corpo. Ela seria como um fantasminha que pode viver sem um corpo, que pode viver de uma maneira desencarnada. E no caso dos cristãos que acreditam nisso, a sua convicção é de que a Bíblia sustenta, ela defende essa noção, essa concepção de alma. Mas é realmente isso que a Bíblia ensina? Em minha visão e na visão de alguns outros movimentos cristãos, não. Sendo assim, passo agora a expor algumas passagens bíblicas que evidenciam que essa noção de alma como uma entidade imaterial e imortal não é verdadeira. E mais para o final do episódio, eu vou trabalhar um pouco como que essa noção entrou no cristianismo. Muito bem, a primeira passagem que nós podemos analisar está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Diz o texto: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O primeiro ponto que nós precisamos ter em mente aqui é que a palavra para alma no hebraico é nefesh. E nefesh não tem o sentido primário de uma parte imaterial do homem que é imortal e, portanto, sobrevive à morte do corpo. O sentido primário de nefesh, na verdade, é pessoa como um todo, incluindo o seu próprio corpo físico. É inclusive digno de nota que a Bíblia diz que nefesh é mortal. Em Ezequiel 18:4 e 18:20, por exemplo, o Senhor diz claramente que a alma que pecar, esta morrerá. Nefesh também pode ser sinônimo de vida, em muitos contextos, e, num sentido mais simbólico, pode ter o significado de âmago dos nossos sentimentos, âmago das nossas emoções. Em nenhum desses sentidos, no entanto, existe a noção de uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Um segundo ponto que nós devemos ter em mente é que a palavra traduzida como espírito no Antigo Testamento é ruach. E ruach também não tem o sentido de uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Ruach significa literalmente sopro, vento, às vezes um ser sobrenatural, muito provavelmente porque os seres sobrenaturais não podem ser vistos normalmente, e por isso eles seriam comparáveis ao vento. E por fim, ruach também pode ser usado como uma espécie de sinônimo de nefesh. Tendo esses dois pontos em mente, agora podemos partir para a interpretação de Gênesis 2:7. Note, Deus faz o corpo do homem a partir do pó da terra, sopra seu fôlego nas narinas desse homem, e então, a partir daí, o homem se torna alma vivente. Então, primeiro, nesse texto, o homem não tem uma alma, ele é uma alma. A alma, portanto, é a união entre o pó da terra, que forma o corpo, e o fôlego divino. Como o ouvinte pode perceber, a alma inclui o corpo humano. A alma é a totalidade do homem. Segundo, o que Deus sopra no homem não é uma entidade imaterial e imortal. O que ele sopra no homem é a vida. E essa vida, esse fôlego de vida, antes de se unir ao corpo que Deus criou, não era uma alma vivente, não era um ser vivo, não era um ser consciente. Era apenas o fôlego de vida. A consciência, efetivamente, o eu do ser humano, passa a existir na união entre esse fôlego, que pode ser chamado de espírito, e o corpo humano.
A implicação disso é interessante. Se o homem é uma unidade formada entre o fôlego divino e o corpo físico, então, muito provavelmente, se essa união, essa unidade for desfeita, a consciência humana é desativada. Isso não significa necessariamente que, se essa união for desfeita, a mente humana deixa de existir. Podemos imaginar, por exemplo, que tudo aquilo que o nosso cérebro pensa, sente e experimenta ao longo da vida vai sendo registrado na própria mente de Deus. E, inclusive, o nosso eu também está registrado na própria mente de Deus. Assim sendo, se a união entre o fôlego divino e o nosso corpo humano é desfeita, o que acontece não é que a nossa mente deixa de existir. Ela simplesmente é desativada, mas ela continua existindo porque está arquivada na mente de Deus. E se esse é o caso, quando houver uma reunião entre o fôlego de vida e o corpo, aquela mente, aquele eu, aquele conjunto de registros pode ser reativado por Deus. Uma maneira de visualizar isso é a seguinte: imagine que a mente humana é uma espécie de caixinha. Nessa caixinha está presente o nosso eu e também o registro dos nossos pensamentos, sentimentos e experiências. Essa caixinha pode ser imaterial, mas com certeza ela possui uma conexão com o nosso cérebro. Isso significa que aquilo que o nosso cérebro pensa, sente e experimenta é registrado nessa caixinha. Evidentemente, quem mantém essa caixinha é o próprio Deus. E uma vez que Deus criou essa caixinha para funcionar em conexão com o cérebro físico, então, por mais que ela seja imaterial, ela só estará ativa se o cérebro físico estiver ativo. Assim, se o cérebro vier a morrer, todos os registros dessa caixinha deixarão de funcionar, mas eles ainda estão lá, estão guardados por Deus. No entanto, eles precisam de um novo cérebro, de um novo corpo, para que eles possam funcionar. Dentro dessa perspectiva, evidentemente, não existe consciência na morte. A morte seria como um sono sem sonhos. A consciência fica, nesse período, desativada. Estaria essa nossa interpretação de Gênesis 2:7 correta? O livro de Eclesiastes parece indicar que sim. No capítulo 12, verso 7, por exemplo, o autor descreve a morte como sendo o pó voltando à terra, como era, e o espírito voltando a Deus, que o deu. E aqui precisamos lembrar, o espírito não é a consciência humana, não é o eu, o espírito é apenas o fôlego de vida. Então, o que o texto está dizendo aqui não é que o eu sobrevive consciente à morte do corpo e volta para Deus. O que o texto está dizendo é que o corpo morre, o fôlego volta para Deus e, portanto, a alma vivente, que é formada da união entre o fôlego e o corpo, deixa de existir. E a consciência dessa alma, por conseguinte, é desativada. No mesmo livro, no capítulo 9, vemos exatamente esse processo. Nos versos 5 e 6 lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles, já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Já no verso 10, podemos ler ainda: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. No capítulo 3, o autor também fala dessa questão. Nos versos 16 e 17, ele afirma que viu a maldade reinar no lugar da justiça. Então, pensou consigo mesmo que Deus há de julgar todos os homens em algum momento. Mas antes disso, ele mantém as coisas como estão para mostrar aos homens que eles são como animais. A partir daí, do verso 19 ao verso 22, ele afirma: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Porque tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Em suma, em todos esses textos, a morte é colocada como o ponto final do homem. Quando o homem morre, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, tudo o que passa na sua mente é desativado.
A vida se esvai e não há nenhuma perspectiva aqui de que exista uma vida imediatamente após a morte. A morte do homem é comparada à morte dos animais. Para o autor bíblico, não existe diferença entre uma e outra. Aliás, cabe lembrar aqui que no capítulo 1 de Gênesis, a palavra nefesh, alma, é utilizada em 4 versículos em referência aos animais. Ou seja, os homens são almas viventes e também os animais. E isso mostra que a teologia do autor de Eclesiastes está muito bem fincada em Gênesis 1 e 2. Mas não é só o livro de Eclesiastes que fala sobre esse assunto. Em Isaías 38, por exemplo, está registrada a oração do rei Ezequias, na ocasião em que ele foi curado de uma doença mortal. Dos versos 17 a 19, ele afirma: Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Note que para o rei estava muito claro que os mortos não podem louvar ao Senhor, e por isso ele estava feliz, porque ao ter sido curado por Deus, ele poderia louvar o Senhor. Ora, isso demonstra que não havia nenhuma perspectiva de uma vida imediatamente após a morte. Se existisse essa vida imediatamente após a morte, se a mente continuasse ativa depois da morte, então haveria louvor na morte. Segundo a crença da maioria dos cristãos, por exemplo, quando o crente morre, ele vai para o céu. E no céu, evidentemente, ele está sempre louvando o Senhor. O rei Ezequias, no entanto, não tinha isso em mente, e ao que parece, Isaías também não, já que ele registrou a oração do rei e não fez nenhum tipo de contestação, nem deu qualquer tipo de explicação sobre essa parte. Bom, essa perspectiva sobre a morte como ponto final do ser humano também é enfatizada no livro de Jó. Isso acontece nos capítulos 3, 7, 10, 14 e 17. Em todos esses capítulos existem trechos que colocam a morte como sendo um descanso e também como sendo um lugar escuro, de trevas e do qual ninguém sai. Embora algumas descrições de Jó sejam claramente metafóricas, a essência do que ele diz é muito clara. A morte é o fim da linha para o ser humano. Outro livro que trabalha bastante essa perspectiva é o livro de Salmos. Podemos encontrar esse assunto nos Salmos 6, 30, 49, 88, 115 e 146. No Salmo 115, por exemplo, versos 17 e 18, podemos ler: Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Já nos Salmos 146, versos 3 e 4, podemos ler: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Já no Salmo 88, nos versos 10 a 12, podemos ler: Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? De igual forma, no Salmo 30, verso 9, podemos ler: Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? E finalmente, no Salmo 6, versos 4 e 5, podemos ler: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Em suma, como o ouvinte pode perceber, o ensino do Antigo Testamento é de que a morte é o ponto final. O homem, na morte, tem a sua consciência desativada. E é exatamente por isso que a morte é algo tão horroroso na Bíblia. Por outro lado, é justamente por conta da morte ser algo tão horroroso e também tão certo de que irá acontecer, que a esperança máxima do hebreu não é que ele possua uma parte imaterial que sobreviva depois da morte, mas sim que exista a ressurreição física, a ressurreição corpórea.
A própria noção de vida eterna na Torá é uma noção bastante corpórea. Adão e Eva, para que continuassem a viver eternamente, só precisavam não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e comer da árvore da vida. E assim eles permaneceriam vivos com seus corpos. De maneira semelhante, quando Deus resolve não permitir que Enoque passe pela morte, mas o traslada, Enoque é levado para Deus em corpo. Além disso, o autor do livro bíblico de Hebreus, no Novo Testamento, interpreta que quando Abraão, em Gênesis, atende ao pedido do Senhor para sacrificar o seu filho Isaque, ele o faz porque imagina que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Como sabemos, no fim das contas, Deus não permitiu que Abraão fizesse esse sacrifício, era apenas um teste. Mas seja como for, na mente de Abraão, o sacrifício seria feito e Deus ressuscitaria o seu filho. Ou seja, aparentemente, os hebreus sabiam que Deus poderia ressuscitar pessoas e que Deus poderia fazer pessoas viverem eternamente. Assim, a esperança que provavelmente os primeiros hebreus tinham era de que talvez Deus, em sua bondade e misericórdia, fizesse um milagre para ressuscitar as pessoas para a eternidade. Se isso não acontecesse, então a morte era mesmo o fim da linha. Vemos algum eco dessa esperança já em Jó, que inclusive nem era hebreu. Isso é descrito no capítulo 19, versos 23 a 27. E vemos essa esperança se concretizar e se tornar uma certeza em Isaías, capítulo 26, e em Daniel, capítulo 12. Além disso, cabe lembrar que no ministério profético de Elias e Eliseu existiram casos de ressurreições corpóreas. E o próprio Elias, diga-se de passagem, não morreu, mas assim como Enoque, foi levado por Deus corporeamente. Ou seja, os hebreus possuíam uma boa base para manter a esperança na ressurreição. Há aqui um ponto interessante a ser mencionado. Conforme vimos no episódio anterior, a igreja cristã, a partir do segundo século, começou a se afastar das raízes judaicas e formar uma teologia antijudaica. Ao mesmo tempo, ela começou a ser influenciada pelo dualismo platônico. No dualismo platônico, o corpo e a matéria, no geral, passam a ser desvalorizados. E a alma, por sua vez, passa a ser vista como uma entidade imaterial e imortal. Nesse sentido, a ressurreição já não é tão importante. O homem não alcança a imortalidade na ressurreição do corpo. Ele já é imortal sem o corpo. No entanto, na visão hebraica original, isso não faz muito sentido. Uma vez que Deus criou todas as coisas, inclusive toda a matéria e o nosso corpo, a matéria e o corpo são bons. O nosso mundo é bom. Além do mais, é objetivo de Deus que as coisas sejam materiais. Ele criou um mundo material. Este mundo só se tornou mal porque o homem pecou, mas se o homem não tivesse pecado, esse seria o mundo eterno. Contudo, Deus restaurará esse mundo e o restaurará de maneira material. Assim, para o hebreu, a morte do corpo é uma coisa ruim, diferentemente do platonista, que entende que a morte do corpo é a libertação da alma. Por conseguinte, a ressurreição é a grande esperança e o grande milagre. A ressurreição restaura o corpo, que é bom, e restaura a própria vida, ou ainda a própria alma, que só existe na união do fôlego de vida com o corpo. E a pergunta que precisamos fazer aqui agora é a seguinte: tudo isso que nós desenvolvemos de pensamento até aqui aparece no Novo Testamento? Ou no Novo Testamento os apóstolos começam a pensar de um modo totalmente diferente? Bom, há pelo menos 2 textos que indicam que existe uma continuidade. Em Atos capítulo 2, por exemplo, o apóstolo Pedro faz um sermão onde ele cita um salmo de Davi, em que o rei poeta afirma que Deus não deixaria a sua alma na morte, nem permitiria que o seu corpo visse corrupção. No verso 29, então, Pedro diz: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. O que Pedro vai concluir posteriormente é que Davi, na verdade, não estava falando de si mesmo, mas estava falando do Messias, estava profetizando que no futuro o Messias morreria, mas seu corpo não veria corrupção porque ele iria ressuscitar. O ponto aqui, no entanto, é o seguinte: Pedro parece confirmar que Davi teve a sua alma morta. Não só seu corpo permaneceu no túmulo, a sua alma permaneceu na morte.
É exatamente esse o termo, alma, nefesh, que é citado em Salmo 16:10, que é o texto que Pedro menciona nessa passagem de Atos 2. Outra passagem do Novo Testamento que indica essa continuidade no pensamento de que a morte é o ponto final está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 16. Podemos ler: Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O contexto desse capítulo em 1 Coríntios é o seguinte: existiam algumas pessoas na igreja de Corinto que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E o texto de Paulo dá indícios de que esses irmãos não acreditavam porque eles achavam difícil que o corpo, depois de putrefado e destruído, poderia ser restaurado por Deus. Então eles questionavam em que corpo virá essas pessoas que ressuscitarem. Muito provavelmente, os irmãos que não acreditavam na ressurreição tinham a crença da maioria dos gentios da época. A crença na imortalidade inata da alma, e a alma aqui como sendo aquela parte imaterial do ser humano. Ou seja, eles poderiam acreditar, como os platônicos, que o homem, ao morrer, ele continuava vivo, porque a sua alma é imortal. E essa alma poderia ir para um lugar melhor, como o céu cristão, por exemplo. Talvez esse céu fosse o mundo das ideias do qual falava Platão. Ali, tudo seria imaterial e tudo seria perfeito, enquanto que o mundo sensível, é físico, é material e, portanto, imperfeito. Note, no entanto, que Paulo não abre a menor possibilidade de que essa visão estivesse correta. Para ele, não só a ressurreição corpórea de Cristo era fundamental para que existisse a vida eterna, como a ressurreição corpórea das próprias pessoas era fundamental para que elas continuassem vivendo. Paulo não trabalha aqui nem por um segundo a ideia de que as pessoas poderiam viver sem corpos. O seu raciocínio é o seguinte: se Cristo não ressuscitou, ninguém ressuscitará. E se ninguém ressuscitará, ninguém terá vida eterna. Porque em um mundo sem ressurreição, o que vem depois da morte é o nada. É por isso que no verso 32, Paulo afirma: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Em outras palavras, sem ressurreição corpórea, sem vida após a morte. Paulo simplesmente não considera a hipótese de que poderia haver uma vida após a morte sem ressurreição. E, aliás, é por essa razão que a ressurreição corpórea é tão importante no Novo Testamento. Ela é extremamente enfatizada pelos autores neotestamentários. O próprio Paulo, inclusive, diz aos Tessalonicenses que eles deveriam consolar uns aos outros em relação aos que morriam, com a esperança de que essas pessoas iriam ressuscitar. Ele afirma no capítulo 4, a partir do verso 16: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Em suma, o consolo não era que as pessoas que morreram estavam já com Cristo. O consolo é que um dia Jesus voltaria e, a partir daí, os mortos ressuscitariam. E os que estivessem vivos no momento desse retorno seriam transformados juntamente com os mortos e aí sim se encontrariam com o Senhor e viveriam com Ele eternamente. Portanto, diante de todas essas passagens, me parece bastante claro que a alma não é uma entidade imaterial e imortal, mas sim a pessoa como um todo, e que na morte a nossa consciência é desativada. Ou seja, o ser humano morre de verdade, e a única forma de reverter esse quadro é Deus ressuscitando os mortos, e isso só acontecerá quando Jesus voltar. É claro, existem algumas passagens no Novo Testamento que muitas pessoas utilizam para dizer que, na verdade, a alma é imortal, sim. Mas essas passagens são mal interpretadas. Por exemplo, em Lucas 20:38 e Marcos 12:27, Jesus afirma que Deus não é Deus de mortos. Ele diz isso a partir da leitura de um texto da Torá, onde Yahvé afirma que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Muita gente vai interpretar essa fala de Jesus como significando que Abraão, Isaque e Jacó não estavam mortos, porque a alma é imortal.
No entanto, o contexto da passagem vai em outro sentido. Jesus estava discutindo com os saduceus a respeito da ressurreição corpórea. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Assim sendo, o argumento de Jesus não era que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos porque a sua alma era imortal. O argumento de Jesus era que a morte de Abraão, Isaque e Jacó era temporária, eles iriam ressuscitar. Portanto, essa morte era como se fosse um sono. E se Abraão, Isaque e Jacó estavam apenas dormindo, então para Deus eles não estavam mortos. Ou pelo menos não mortos no sentido que os saduceus entendiam a morte, que era um estado do qual o homem jamais sairia, já que eles não acreditavam em ressurreição. Essa noção de que a morte, na verdade, é um sono, é bastante utilizada no Novo Testamento. Em Mateus 9:24, por exemplo, antes de ressuscitar uma menina, Jesus diz que ela não está morta, apenas dorme. Já em João 11:11, antes de ressuscitar Lázaro, ele afirma aos discípulos que Lázaro está dormindo e que ele vai despertá-lo. E no mesmo texto, no verso 25, Jesus afirma literalmente que quem crer nele, ainda que morra, viverá. Em todos esses contextos, o que está sendo defendido não é uma alma imortal, é sim a ideia de que nós ressuscitamos corporalmente. Outro texto mal interpretado está em Mateus 10:28. Ali Jesus diz que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não a alma. E a interpretação que muitos fazem aqui é que a alma seria imortal porque não pode ser morta, enquanto que o corpo pode. No entanto, o mesmo verso diz que existem aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Ou seja, há quem pode matar a alma. Além disso, devemos lembrar aqui que o sentido bíblico de alma não é a de uma entidade imaterial e imortal. O termo grego aqui, psirrê, tem o mesmo sentido de nefesh, e muitas vezes é utilizado no Novo Testamento com o significado de vida. Assim, o que o texto está dizendo é que nós não devemos temer aqueles que podem matar o nosso corpo, mas não podem tirar a nossa vida eterna. Devemos sim temer aqueles que podem fazer perecer tanto o nosso corpo quanto a nossa vida eterna. Cabe lembrar ainda que, para Jesus, aqueles que morriam nele não estavam mortos de verdade, estavam apenas dormindo. Assim sendo, ter o seu corpo morto não era, para Jesus, morrer de fato, porque a pessoa não estaria morrendo eternamente, logo mais ela seria acordada. A perda da vida eterna, no entanto, aí sim significaria a morte de verdade. Um terceiro texto muito utilizado para dizer que a alma é imortal está em Lucas, capítulo 23, versos 42 a 43. Esse é o famoso texto do ladrão na cruz, onde, depois de perdoar o ladrão, Jesus afirma: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Os cristãos imortalistas entendem que Jesus está dizendo que hoje, no dia de hoje, o ladrão estaria com Jesus no paraíso. No entanto, como o texto grego não possui pontuação, é perfeitamente possível que a frase correta fosse: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Esse uso do hoje seria um recurso de ênfase, um recurso linguístico. Esse recurso é encontrado em algumas passagens de Atos e também em algumas passagens de Deuteronômio. Uma evidência de que o ladrão não estaria naquele mesmo dia com Jesus no céu é que Jesus, após ressuscitar, e isso acontece ao terceiro dia da sua morte, afirma a Maria Madalena em João, capítulo 20, verso 17. "Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus." Em suma, no terceiro dia da ressurreição, Jesus ainda não havia subido ao Pai. Logo, ele não esteve no céu e, portanto, o ladrão não esteve com ele no paraíso. Um quarto texto muito utilizado por imortalistas está em Filipenses capítulo 1, verso 23. Ali Paulo afirma que ele desejava partir e estar com Cristo. E muitos interpretam esse texto como significando que, para Paulo, se ele morresse naquele momento, a sua alma permaneceria viva e estaria com Cristo imediatamente após a morte do corpo. No entanto, o texto não diz isso e nós podemos pensar tranquilamente em outra forma de interpretar esse texto. Uma interpretação bastante razoável é a seguinte: uma vez que Paulo sabia que o homem, na morte, tinha sua consciência desativada, então a morte era uma forma de encurtar o caminho para a ressurreição.
Ou seja, se Paulo morresse naquele momento, ele não sentiria o tempo entre a sua morte e a sua ressurreição. Logo, para a sua consciência, ele estaria com Cristo no segundo seguinte à sua morte. Estando vivo, por outro lado, ele poderia ainda esperar por anos até encontrar o Senhor Jesus. Ora, uma vez que essa interpretação é absolutamente plausível, então não temos razões para aceitar a interpretação imortalista aqui. Um quinto texto bastante utilizado também está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Ali Paulo diz que tem o desejo de deixar o corpo e estar com o Senhor. Os imortalistas veem nesse texto uma evidência de que ele está falando da imortalidade da alma. No entanto, é perfeitamente possível que Paulo apenas esteja falando desse corpo, dessa carne, do corpo que nós temos nesse mundo. Essa é uma interpretação razoável porque do verso 1 ao verso 5, o apóstolo afirma que se esse corpo se desfizesse, ele tinha certeza de que Deus lhe daria um novo corpo. Ele ainda afirma que o seu desejo não é exatamente estar sem corpo, ou seja, morrer, mas sim ser revestido de um novo corpo, o corpo imortal. Um sexto texto muito utilizado também está em 2 Coríntios. No capítulo 12, versos 2 a 3, Paulo está explicando que ele foi ao terceiro céu. No entanto, ele não tinha certeza se ele havia ido no corpo ou fora do corpo. Os imortalistas entendem que esse texto está deixando claro que existe uma alma imortal e que essa alma pode sair do corpo. Contudo, mais uma vez, não é isso que o texto diz. Paulo apenas está expressando aqui que ele não sabia se a sua ida ao céu tinha sido física, ou seja, no seu corpo, ou se tinha sido apenas mental, ou seja, fora do corpo. Daí para a ideia de que existe uma alma imortal é um salto gigantesco. Finalmente, um último texto muito utilizado está em Apocalipse, capítulo 6, dos versos 9 a 11. Ali João tem uma visão de algumas almas debaixo de um altar, clamando por justiça. Eram almas de mártires, pessoas que haviam sido mortas por conta da palavra do Senhor. Esse texto é utilizado como base pelos imortalistas para dizer que as almas efetivamente estão no céu e estão clamando por justiça. O problema dessa interpretação é que essa passagem é claramente simbólica. Primeiro, porque essa passagem está num livro altamente simbólico, que é o Apocalipse. Segundo, porque não faz muito sentido pensar em pessoas literalmente debaixo de um altar. Terceiro, porque a descrição é de uma visão de João e não de algo que necessariamente aconteceu na realidade. Finalmente, a ideia de algo que não tem vida estar clamando por justiça existe no livro de Gênesis, por exemplo. No capítulo 4, verso 10, Deus afirma que a voz do sangue de Abel, que havia sido morto por Caim, estava clamando a Deus na terra. É evidente que isso é uma figura de linguagem. Assim, não existe nenhuma razão para pensarmos que o texto de Apocalipse 6 está falando de almas literais debaixo de um altar no céu, clamando literalmente por justiça. O que temos aqui é simplesmente um símbolo. É o símbolo de que a própria morte dessas pessoas gera uma necessidade metafísica de que a justiça seja feita. E isso é expresso com a figura de almas debaixo do altar. E cabe lembrar, mais uma vez, que almas aqui não são fantasminhas. Almas são pessoas ou, num sentido mais abstrato, vidas. Em suma, não parece haver boas razões de que o Novo Testamento defende a ideia de uma alma imaterial e imortal. Aliás, é o próprio apóstolo Paulo que vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que Deus é o único que possui imortalidade. Em suma, nós não temos a imortalidade, nós recebemos a imortalidade, e isso só acontece na ressurreição, quando o nosso corpo é transformado. Como também Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 53 a 58, a morte só será tragada pela vitória quando o nosso corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e quando o nosso corpo mortal se revestir de imortalidade. E essa é uma promessa para quando Jesus voltar. Para finalizar, uma pequena reflexão. Se de fato a alma não é uma entidade imaterial e imortal,
E se na nossa morte ficamos inconscientes até a ressurreição dos mortos, então uma série de outras doutrinas que são defendidas pelos católicos romanos, por exemplo, por muitos protestantes e pelos espíritas, acabam se mostrando falsas também. É o caso da possibilidade de orar aos santos mortos e ser ouvido e ajudado por eles, da possibilidade de se comunicar com os mortos e até ser visitado por essas pessoas que já morreram, e claro, do conceito de que os ímpios serão atormentados eternamente em um inferno. Sobre esse último ponto, se a alma é imortal, então o inferno não pode matá-la, o que significa que a alma será atormentada para sempre. No entanto, se o ser humano é mortal, então com certeza o lago de fogo exterminará por completo todos os ímpios. E pois bem, esse assunto, o inferno, será o tema do nosso próximo episódio. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.